Olá, eu sou a Melissa e eu vou resolver o exercício 4 de estatística descritiva. Vou mostrar como calcular as medidas de posição, medidas de dispersão e a simetria Pearson para dados agrupados com classe. Este é o exercício número 4 de elaboração própria. A variável x são as vendas semanais do gênero alimentício, a coluna 1 são as vendas semanais e a coluna 2 são os números de vendedores. Aqui eu já somei todos os números de vendedores e cheguei a um total de 200. Então, neste exercício, eu vou calcular as medidas de posição e dispersão para a variável x em uma amostra de 200 vendedores. Primeiro é preciso calcular o ponto médio de cada classe. Eu recomendo fazer uma outra coluna na tabela para ficar mais fácil a visualização dos dados. Então, vão ficar 3 colunas: as vendas semanais, os pontos médios, XMI, que é simplesmente a média de cada classe. Então, aqui, por exemplo, é 30 mais 35 dividido por 2, que dá 32,5, que é o XMI, e assim para todos. E a terceira coluna, a frequência, que é o número de vendedores. Lembrando que a determinação das medidas de posição é feita por aproximações, pois nos dados agrupados com classe, perdemos os valores das observações. Eu vou começar com a medida de posição, a média. A média é a multiplicação de cada valor do ponto médio de cada classe pela sua respectiva frequência absoluta, aqui em verde, dividido pelo número total de amostras, o N. Então, aqui eu mostro o cálculo da média para estes dados. Então, vai ficar a frequência vezes o ponto médio para todas as classes e dividido por 200. Isso vai resultar em uma média de 51,2. Agora, o cálculo da mediana. A mediana pode ser calculada por esta relação aqui. Então, neste exercício, como N é um número, é 200, né, que é par, a mediana vai ser o XMI de N sobre 2 mais o XMI de N sobre 2 mais 1, dividido por 2. Para facilitar a visualização, eu fiz aqui uma coluna com a frequência acumulada, o NAC. Então, olhando aqui as frequências acumuladas, a gente vai precisar do x na posição 100, que é o N sobre 2, né? 200 sobre 2 é 100, e na posição 101, que é 100 mais 1. Então, olhando nas frequências acumuladas, nós temos a classe 50 até 55, que vai da posição 81 até 150. Assim, o ponto médio, que corresponde às posições 100 e 101, é 52,5 para ambas. Logo, a mediana será 52,5 mais 52,5 sobre 2. Ou seja, a mediana será igual a 52,5. A mediana também pode ser calculada pelo método do histograma. Aqui é o histograma deste exercício. No eixo das abscissas, temos as classes das variáveis e no eixo das ordenadas colocamos a densidade de frequência, o HI. Na parte superior de cada coluna, temos as frequências relativas em porcentagem. O primeiro passo deste método é encontrar em qual coluna está o quartil 2, ou seja, o ponto onde abaixo dele se encontram 50% dos valores dos pontos, pois o valor Q2 é igual à mediana. Então, até o ponto 50, nós vamos ter 40% dos valores, que é 1% mais 5 mais 9 mais 25, né? Dá 40. Então, a gente precisa de mais 10%. Assim, a mediana vai estar entre 50 e 55. Para a gente achar que valor vai ser a mediana, nós vamos fazer uma proporção, onde a mediana menos 50 está para 10%, assim como 55 menos 50 está para 35%. Então, fazendo a multiplicação cruzada, né, distribuindo os valores, vai ficar a mediana vezes 0,35 menos 50 vezes 0,35 igual, como 55 menos 50 é 5, vai ficar 0,10 vezes 5. Isso vai dar que a mediana vai ser 18 sobre
0,35. Então, a mediana vai ser igual a 51,4286. Já a moda, ela é aproximadamente o ponto médio da classe modal, ou seja, a classe mais frequente. Então, no exercício, olhando aqui a tabela, a maior frequência equivale a 70, e o ponto médio correspondente a essa frequência é 52,5. Então, a moda equivale a 52,5. Agora, as medidas de dispersão, começando pela amplitude total, que é o valor máximo menos o mínimo da variável x. Neste exercício, o máximo da variável xmi aqui é 67,5 e o mínimo é 32,5. Então, a amplitude total vai ser igual a 35. O DM é aproximadamente isso daqui, ou seja, é o xmi menos a média, o módulo dessa subtração, multiplicado pela frequência, isso para cada classe, e dividido por n. Então, neste exercício, a conta vai ficar assim. Então, aqui nós vamos ter o xmi menos a média, aí o módulo multiplicado pela sua frequência, e depois, para cada classe, a mesma conta, e dividido por 200 ao final. Essa conta resultará em um DM de 5,16. Agora, a variância. A variância é dada pelo xmi menos a média, isso ao quadrado, multiplicado pela frequência, isso para cada classe, e depois dividido por n menos 1. Então, aqui, a conta vai ficar desse jeito aqui. Vamos ter, para a primeira classe, 32,5 menos 51,2, que é a média, isso ao quadrado, multiplicado por 2. E vamos fazer isso para cada classe. E depois vamos dividir por 200 menos 1, que 200 é o n. Então, vamos dividir por 199. Isso vai resultar em uma variância de 44,0302. Agora, o desvio padrão. O desvio padrão é apenas a raiz quadrada da variância. Então, aqui vai ser a raiz quadrada de 44,0302. Então, o desvio padrão vai ser igual a 6,6355. Agora, o coeficiente de variação. O CV é dado pelo desvio padrão sobre a média e multiplicado por 100, pois ele é expresso em porcentagem. Então, aqui o CV vai ser igual a 6,6355 sobre 51,2 multiplicado por 100. Isso resultará em um CV de 12,96%. Por último, a assimetria Pearson. O coeficiente de assimetria Pearson é dado por 3 vezes a média menos a mediana, dividido pelo desvio padrão. Aqui nós vamos calcular dois coeficientes para comparar os resultados. Um com a mediana calculada com o ponto médio das classes e outra com a mediana calculada com o método do histograma. Então, para o ponto médio das classes, o coeficiente vai ficar 3 vezes 51,2 menos 52,5 sobre 6,6355. Isso vai resultar em um coeficiente de menos 0,5877. E para o método do histograma, o coeficiente vai ficar assim, só mudamos aqui a mediana. E vai resultar, dessa vez, em menos 0,1034. Agora, para dizer qual o tipo de assimetria destes dados, temos estes parâmetros aqui. Então, para o ponto médio das classes, os dados vão ter uma assimetria moderada, porque o módulo do coeficiente está entre 0,15 e 1. E como ele é negativo, ou seja, menor do que 0, vai ser uma assimetria à esquerda. Então, vamos ter uma assimetria moderada à esquerda. Já para o método do histograma, o valor do coeficiente é menor em módulo, é menor do que 0,15. Então, vamos ter aqui dados simétricos. Então, esta foi a resolução do exercício 4.